Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Olha só, hoje eu trago uma entrevista aqui. Uma entrevista que busca trazer esclarecimento, conhecimento e informação para que você possa de repente formar uma opinião melhor embasada sobre uma situação que envolve o Corinthians, mas que também atende a um assunto delicado e sensível. Todo mundo sabe, ou boa parte dos corintianos sabem, do interesse da Fatal Model em patrocinar o Corinthians, de se vincular, de criar uma relação, mas principalmente de estampar a sua marca no uniforme corintiano. A Fatal Model está presente em outros clubes, ela patrocina diversos campeonatos estaduais, inclusive alguns campeonatos nacionais. Ela é uma empresa grande, de crescimento no mercado, e a questão é, eles querem entrar no Corinthians, mas o Corinthians tem receio de criar este vínculo. Inclusive tem não respondido a algumas propostas da Fatal Model. Ao mesmo tempo, muita gente dentro do clube, e inclusive externamente também, torcedores envolvidos nisso, entendem que não há problema nenhum. A Fatal Model é um site de anúncios para acompanhantes, sejam eles homens, mulheres, trans, enfim. O que eu quero trazer aqui é o entendimento, o esclarecimento. Você entende qual é o trabalho da Fatal Model? O que ela faz? O que você enxerga de problema? Eu conversei com algumas mulheres justamente para tentar entender quais são as dúvidas delas ou as rejeições que implicam esse tipo de relacionamento e trouxe tudo isso para a entrevista. Além de entender qual é o papel da Fatal Model que ela pretende ter dentro do Corinthians num eventual patrocínio ou vínculo, né? Qual é o tipo de proposta, no que ela está interessada, é name rights, é patrocinador master, o que ela já ofertou, ela tem condição para isso? Soube inclusive que não foi só no Corinthians, outro clube aqui de São Paulo recebeu proposta da Fatal Model. Falamos em valores, intenções, mas principalmente o entendimento para que você conheça e possa formar sua opinião. Estamos vivendo num momento complicado relacionado a isso. Há muitas pessoas que rejeitam, por exemplo, as bets, mas as bets hoje se consolidaram. Fatal Model hoje vive essa rejeição, mas já conseguiu entrar no futebol, não está conseguindo entrar no Corinthians ou em outros clubes semelhantes. Por que disso? O que você pensa disso? Você conhece esse tipo de trabalho? Será que você tem a base de dados e informações para formar essa opinião? Essa foi a minha intenção. Portanto, eu espero colaborar e ajudar com esse conhecimento. Vou deixar vocês agora com uma entrevista gravada que eu fiz com o Samuel Ungarato, sócio e diretor de negócios da Fatal Model. Eu espero ter conseguido trazer o maior número de esclarecimentos e informações para que você possa formar a sua opinião. Então inscreva-se aqui na Salazar TV, deixe o seu like ao final do vídeo, assista tudo que depois eu quero te ouvir. Então, bora lá para a entrevista. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, hoje eu estou aqui na Salazar TV, ao lado do Samuel Ungarato. Samuel é sócio, administrador, colaborador da Fatal Model, empresa de acompanhantes. É um assunto que tem vindo à tona principalmente ao público corintiano, devido aos interesses, às manifestações, às publicações da Fatal Model, que em alguns momentos tem incomodado dirigentes corintianos, mas também tem levantado um debate importante sobre o patrocínio, o vínculo de imagem com uma empresa como a Fatal Model, junto ao clube como o Corinthians, né? Há muita discussão sobre isso e, como a gente costuma dizer, está na hora de a gente falar sobre esse assunto, né? Está na hora da gente tocar nesse assunto. Muita gente é contra, muita gente é a favor, e a gente traz o Samuel aqui na Salazar TV justamente para, de repente, tirar a sua dúvida, principalmente do torcedor corintiano, que muitas vezes eu tenho reparado, viu, Samuel, já te agradecendo o aceite do convite, por estar aqui, por ter disponibilizado um pouco do teu tempo. Eu vou te dar aqui as boas-vindas à Salazar TV, as tuas considerações iniciais, e já começo te perguntando sobre isso. Como que tem sido essa receptividade? Como que a Fatal Model percebe esse mercado, muitas vezes, em conflito, quando o nome da Fatal Model aparece publicamente interessado em patrocinar uma equipe como o Corinthians? Bom dia, meu amigo Salazar. Muito obrigado aqui por esse espaço. A gente fica sempre à disposição e feliz de esclarecer qualquer dúvida que tenha sobre o nosso negócio, sobre o mercado onde a gente atua e oportunidade aqui como essa que a gente está tendo agora no teu canal. Certamente a gente fica à disposição e muito feliz para poder estar presente aqui. Sobre essa questão, né, de
de como a gente hoje, né, vê essa manifestação da torcida, a gente recebe isso com muita responsabilidade, carinho, e isso nos impulsiona cada vez mais a querer estar junto do Corinthians. Foram feitas diversas enquetes aí para poder entender qual a percepção do torcedor do Corinthians com relação à nossa empresa, ao nosso negócio, e nas enquetes tem saído aí algo em torno de 80% de aprovação, 90% de aprovação, então isso tudo nos dá mais combustível e mais motivação para continuar trabalhando para estar junto ao clube. Lembro que quando nós iniciamos o relacionamento lá com o Corinthians em 2022, com os LEDs do Corinthians, nós não tínhamos essa percepção de como é que o torcedor iria entender ou se iria entender a marca da Fatal Model no futebol. Depois, em 2024, quando estive lá no Parque São Jorge negociando algumas propriedades de uniforme e conversando com os dirigentes do Corinthians, essa foi a principal preocupação que apareceu na mesa de conversa e que eu acredito que foi ela que emperrou a continuidade de qualquer tipo de acordo com o clube. E a partir daí, hoje, né, a gente vê que isso não é um problema, porque 80%, 90% de aprovação é esmagadora aí a quantidade, a taxa de aprovação da. Perfeito, deu uma travadinha no final, mas deu para captar bem a mensagem. E, Samuel, vamos lá. Minha intenção aqui é, muitas vezes, na maior parte do tempo aqui, eu quero tentar trazer os questionamentos daquele pessoal que é contra a Fatal Model. Eu entendo que são a essas pessoas que a gente deve alcançar nesse momento. Quem é a favor é mais fácil, você já falar para alguém que está aberto a esse tipo de relacionamento. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu te falo é: qual é exatamente o trabalho da Fatal Model? De que maneira ela age no mercado, mas de que maneira ela age diretamente? Eu vou te pedir detalhes sobre o aplicativo, sobre a plataforma, por exemplo, sobre que tipo de segurança ela traz para as acompanhantes, se vocês trabalham apenas com mulheres, de que maneira a Fatal Model lucra com isso, enfim, queria que você destrinchasse, de fato, o trabalho da Fatal Model no dia a dia para quem é usuário. Legal. Antes de mais nada, eu acho que é legal fazer um disclaimer, Salazar, e dizer o seguinte: a Fatal Model ela não é uma empresa, a Fatal Model é um produto da Atlas Technologies, que é uma empresa do sul do Rio Grande do Sul, que tem 300 colaboradores esses da área da tecnologia, que desenvolvem aplicativos, software, página de internet, e tem vários produtos hoje, a Atlas, e o Fatal Model é o carro-chefe da empresa, digamos assim. Então, antes de mais nada, iniciar dizendo que a gente é uma empresa de tecnologia. Os nossos colaboradores aí vêm da Uber, do Airbnb, do iFood, enfim, e esse é o nosso DNA. Nós desenvolvemos a Fatal Model, que é, antes de mais nada, um classificados de anúncio para acompanhante. Isso é bem importante deixar claro, Salazar, porque diversas vezes sai na mídia que a Fatal Model é uma agência de acompanhantes de luxo. Não tem nada a ver com isso. A Fatal ela é um classificados, que é exatamente o que os jornais faziam e ainda fazem há algum tempo atrás. Né? Você pegava lá Estadão, Folha de São Paulo, Zero Hora, você pegava lá no classificados de domingo, tinha carro para vender, casa para alugar e acompanhante anunciando no classificados. Fatal Model é exatamente isso, porém, obviamente, com diversos dispositivos tecnológicos que dão uma segurança maior, tanto para quem contrata quanto quem é contratado, para poder fazer isso com mais segurança. Então, a Fatal Model ela não intermedia a compra e a venda de serviços sexuais. Nós não é como a Uber, por exemplo, quando você chama um motorista do Uber, você paga para o aplicativo,
o aplicativo passa um percentual da corrida para o motorista e fica com outro percentual para a corrida, da corrida para a própria empresa. Não é assim que funciona. A Fatal não se monetiza dessa forma. A Fatal se monetiza da seguinte maneira: ela é muito mais parecida com a OLX, por exemplo. Então, o acompanhante ele entra na plataforma da Fatal, faz um cadastro, e aí isso é gratuito. Porém, se o acompanhante quer dar um destaque no seu anúncio, ele faz um pagamento desse destaque para a plataforma. E essa é uma das formas como a Fatal se monetiza hoje. A principal maneira como a Fatal se monetiza é desta forma. Obviamente, a Fatal hoje ela já cresceu muito. Hoje nós temos 1,3 bi de page view todo mês, são 45 milhões de acessos mensais, 23 milhões de usuários únicos por mês. Hoje, a Fatal ela é mais acessada que Shopee, Casas Bahia, enfim. E também uma outra forma que a gente se monetiza é com propaganda. Então, empresas que querem anunciar suas marcas na Fatal Model, que tem algum fit com este mercado, fazem isso, e essa é outra maneira como a Fatal se monetiza. Então, a A Fatal ela Fatal, não. então, só para ficar claro, ela é um grande anunciante, é como se fosse antigamente a página dos classificados. Ela não tem nenhuma ingerência, por exemplo, no encontro entre duas pessoas, de uma acompanhante que de repente está por ali. Ela não trata diretamente com essas mulheres, é isso? Exatamente isso, zero gerência. O acompanhante define onde trabalhar, valor, local. O acompanhante define quem vai atender, quem não vai atender, como vai atender. Isso não passa pela plataforma, porque na plataforma, no anúncio, fica o número de telefone com o WhatsApp. Essa negociação não é do nosso conhecimento, né? É Então é como se fosse o apenas Mercado Livre, OLX mesmo, assim. eu diria que OLX, porque o Mercado Livre ainda tem a opção do dinheiro passar pela plataforma, né? A OLX não, o dinheiro não passa pela plataforma. A negociação não acontece na plataforma. Acontece no WhatsApp, acontece no telefone. A gente nem sabe quando é fechado uma contratação pelo Fatal Model. Perfeito. E vamos lá, trazendo de novo para o mundo do Corinthians. O que a gente tem reparado, apurando nos bastidores, muitas vezes o clube se manifesta de uma certa maneira indignado com alguns comportamentos da empresa, da Fatal Model. Incomodado, e eu escuto muitas vezes dirigente dizendo: a Fatal Model ela não tem uma proposta concreta, ela não tem o interesse de fato, investir tudo que ela diz que pretende investir no clube, ela acaba aproveitando algumas situações para fazer tem um nome isso no mundo do comercial, mas para a gente resumir para o nosso torcedor, para aproveitar uma situação e vincular a sua marca ao Corinthians sem pagar ao Corinthians por isso. Tem muito dirigente incomodado, porque eu já escutei dirigente do Corinthians dizendo que entraria com ação contra a Fatal Model por causa disso. Então, o Corinthians deve ir para a Caixa sobre o estádio. Aí a Fatal Model aparece, algum representante, alguém dizendo: olha, nós podemos pagar essa conta. Um exemplo que eu estou dando aqui. E aí você cria aquele vínculo, passa a trazer o nome da Fatal Model para o público corintiano sem necessariamente ser um patrocinador do clube. Muita gente se incomoda dentro do Corinthians com isso. E essas pessoas normalmente não acreditam que essas propostas sejam reais, factíveis, que a Fatal Model de fato estaria disposta a sentar na mesa e colocar isso de maneira oficial. O que você tem a dizer, Samuel? Isso é falso. A gente fez várias propostas para o Corinthians, todas as propostas são verdadeiras, e a gente nunca teve, na verdade, uma oportunidade para ser levado a sério dentro do clube. É essa um pouco também a indignação que a gente tem aqui internamente dentro da Fatal. Você acha Embora que isso é preconceito? a gente não sabe o que é de fato, Salazar, mas obviamente pode ser uma das questões internas do clube, pode ser isso, né? Olha para a gente, olha para o nosso mercado, porque a gente atua, e isso já aconteceu outras vezes, né, de a gente estar negociando e as pessoas olharem para a gente e não nos verem de maneira séria, né, nos verem de maneira oportunista, com preconceito,
porque a gente trabalha no mercado de acompanhante, né? Mas é válido destacar que a nossa empresa é uma empresa de tecnologia, paga imposto como todo mundo, tem 300 colaboradores. Nossa empresa está entre as melhores empresas do Brasil para se trabalhar pelo GPTW já há 4 anos, tem parceria com o Sebrae, com o Senac, Prefeitura de Pelotas. Então, é isso. Só que, assim, a gente aceita essa missão de quebrar o preconceito com motivação, porque a gente já sabia antes de entrar nesse mercado que a gente sofreria dessa forma, né? Mas deixa eu trazer aqui alguns elementos justamente para embasar de que a gente está falando sério, e sempre falou sério, em todas as propostas que a gente fez para o Corinthians. A gente iniciou nosso relacionamento com o Corinthians lá em 2022 com um LED, com os LEDs do Corinthians, e depois, em 2024, novamente, através da Brax, a gente esteve presente na arena do Corinthians nos LEDs. Nós tivemos a oportunidade em agosto de 2024, eu estive dentro do Parque São Jorge conversando com o CEO do Corinthians e mais alguns diretores. Naquela oportunidade, nós perguntamos para o Corinthians se havia a possibilidade da gente entrar como patrocinador no uniforme do Corinthians. Nos foi colocado que talvez uma oportunidade seria meião e calção, que era o que estava disponível naquele momento, né? Só que os preços pedidos pelo calção e pelo meião foram praticamente 10 vezes o preço do valor do mercado, né? Um meião, um calção que tem um valor lá de 2 a 4 milhões ano, foi pedido 40. Você acha que de propósito, para que, olha, eu não quero me vincular a você, mas eu também não quero dizer isso. Então, de uma maneira, o Corinthians fez isso para acabar com a negociação de maneira mais Pode ter sido, menos pode ter sido. indelicada, digamos. Você acha? Pode ter sido, e se pediu isso, e a gente aqui... Era o Fred Luiz? Sim, o Fred Luz, junto com mais 2 diretores, o Sandor e o Vini. E a gente aceitou, e tanto que formalizamos isso por e-mail, onde a gente formalizou exatamente ofertando aquilo que foi pedido, por um contrato de 2 anos no calção ou no meião, né? Vocês Nós não aceitaram tivemos... 40 milhões? Exatamente. E nós não tivemos resposta, nem que sim, nem que não, Salazar. Se a gente quisesse buzz, por que a gente não vazou isso na época? Nos foi pedido nessa negociação, durante esse momento que nós negociamos, sigilo, e nós mantemos sigilo. Assim como a gente negociou com vários clubes do futebol. É mais fácil dizer os clubes que a gente não negociou aqui no Brasil. E a gente não vazou nenhuma das negociações que foi pedido sigilo. E também não vazamos essa. Só que não tivemos resposta. Nossa proposta foi que este valor fosse para um contrato de 2 anos, e não tivemos nenhuma resposta. Lembro ainda que nessa ocasião estava retornando dessa reunião do Parque São Jorge num Uber, junto com o meu sócio, e estava descendo no hotel no centro de São Paulo, e ainda saiu uma notícia que o clube havia negado um patrocínio da Shopee por medo de uma represária se o time ia ser entendido como time da Shopee. E aí eu lembro que eu olhei ainda para o meu sócio e disse, se estão negando a Shopee, vão negar a gente também. Eu lembro disso, né, de forma vívida, porque na hora que estava descendo do Uber, escutei. Então, a gente poderia ter vazado isso antes, a gente nunca vazou. Só que, puxa, o Corinthians se diz o time do povo, né? Se diz o time da massa, né? O time da diversidade, né? Que tem pessoas de diferentes, enfim, de diferentes perfis como torcedor. E aí a gente vê constantemente na mídia, olha, transfer ban, olha, dificuldade de trazer jogador, dificuldade de pagar a remuneração dos atletas, dívida com Memphis. E aí o que a gente começou a fazer diante uma ausência de resposta? Olha, vamos fazer oferta pública, porque talvez essa seja uma forma. Se o principal medo dos caras, do pessoal, qual vai ser a repercussão na torcida,
vamos fazer uma oferta pública, porque isso ausenta o Corinthians de comunicar à torcida que está negociando com a Fatal. E se a Fatal for mal recebida pela torcida, bom, a gente fica na nossa. Só que, É, pelo contrário, exatamente o contrário do que aconteceu com a Shopee, porque, de fato, exato, quando surgiu a especulação da Shopee, de fato, percebemos muitos memes na internet, aquela coisa virando piada, e o clube temeu isso, né? Temeu esse relacionamento por causa, de fato, da reação sarcástica nas redes sociais, basicamente. Com a Fatal Model é o contrário. Temos percebido, como você falou, muitas vezes a gente procura entender e quando vai às redes sociais, a gente tem percebido um apoio muito grande. Eu costumo dizer que o mundo virtual nem sempre reflete o mundo real, mas é algo a ser levado em consideração e a aceitação me parece grande. A questão, como eu disse, é mais ao público feminino. A maior parte do Corinthians é feminina, isso estatisticamente, né? O Corinthians tem uma série de programas como Respeita as Minas, bordões, expressões, causas, lutas. O que você diria, Samuel, para uma mulher corintiana? Não só corintiana, mas aqui estamos falando de Corinthians, mas o que você diria para uma mulher hoje que não concorda? Eu vou até te trazer uma pergunta. Eu fui ouvir algumas mulheres antes de vir para cá. E uma delas me disse assim: olha, eu não entendo que esse deveria ser o rumo de vida de nenhuma mulher, de ser acompanhante, se expor a este risco. Entendo que esse não deveria ser o rumo da vida para essas mulheres. Entendo que se você tem uma filha, você também não deseja que este seja o rumo dela no futuro. Tudo bem, o que a Fatal faz, não está tudo certo, regulamentado, tudo correto junto ao governo, paga os seus impostos, não tem nenhum problema nisso. Não é ilegal, nada disso. É bom que a gente deixe isso claro, como muita gente pensa ao contrário. Só que o que eu escutei dessas mulheres, poxa, mas só porque não é ilegal, a gente deve apoiar esse tipo de ramo? Eu recebi até um exemplo bem raso, mas, poxa, imagina se amanhã tivermos aí uma droga ilícita grave que seja liberada e regulamentada. Só por causa disso, permitiremos um anúncio disso na camisa de um clube de futebol? Então, o que eu tenho percebido dessas mulheres que eu ouvi é este receio, a promoção, você, de repente, exaltar algo que talvez você não consuma ou você não queira para as mulheres da sua família e fica esse paradoxo ou esse conflito interno entre elas mesmas. Eu reparei conversando com algumas mulheres que elas, olha, não tem nada de errado, realmente, mas ao mesmo tempo eu tenho dificuldade de promover e incentivar esse tipo de trabalho. É mais ou menos por aí que você percebe. E aí, como trabalhar essa questão? Me parece uma questão difícil para vocês trabalharem, né? legal, Thiago. Isso é uma questão importante. A sociedade ela deve discutir isso, né? Deve aprofundar. O preconceito, antes de mais nada, ele é falta de informação, não é mau caratismo. Eu mesmo, lá no início da Fatal Moda, eu tive preconceito com relação ao mercado. Talvez tenha sido a primeira pessoa que apresentou preconceito com isso. Né? Fui casado durante 26 anos, duas filhas. Puxa, e se minha filha tomar esse rumo? E hoje eu te digo o seguinte, Salazar, se ela escolheu isso como profissão, cabe a mim apoiar a decisão dela e orientar para que faça da melhor forma possível e da maneira mais segura, né? Então, se uma pessoa presta um serviço, cobra por isso, e outra pessoa está à disposição para pagar isso, não gerando nenhum tipo de malefício ou prejudicando ninguém, qual é o problema, né? Então, sim, esse é um questionamento. A outra coisa que eu trago com relação a isso, Salazar, é o seguinte: muitas vezes as pessoas que falam isso têm na mente uma visão da profissão que é o seguinte: quem se prostitui são as mulheres, ou quem está na profissão de acompanhante são as mulheres, e quem contrata é um homem. E essa visão não reflete mais o que é o mercado de acompanhantes hoje. Só para você ter uma ideia, antes da pandemia, o percentual de
de pessoas trabalhando como acompanhante cadastrado na Fatal Model era 80% mulher, 7% homens, 13% trans. Hoje, o percentual, 4 anos depois, o percentual de homens ultrapassa 30%, Salazar. Então, essa visão de que o homem contrata a mulher não é mais assim. É muito comum hoje ter mulher contratando mulher, mulher contratando homem, casal contratando mulher. Então, essa visão, desculpa, ela não reflete mais o que é o mercado hoje. Né? Então, se hoje uma mulher se sente no direito de questionar que outra mulher pode ou não ir para essa profissão, por que um homem não pode questionar isso para outro homem? Porque o mercado não é mais assim, sabe? Então, estas coisas é que eu acho que a gente também deve refletir na hora de levantar todas essas questões que são legítimas, são importantes, a gente deve debater, mas deve debater, antes de mais nada, com informação. Então, a Fatal hoje tem homens trabalhando como acompanhante, tem pessoas LGBTQIA+, trabalhando como acompanhante, tem mulheres trabalhando como acompanhante. Olha que dado interessante. Sabia que mais de 80% das pessoas que trabalham como acompanhante são felizes na profissão de acompanhante? Isso quebra outro tabu, que eu também acreditava lá em 2016, quando a gente criou a Fatal Model. Eu acreditava que a profissão de acompanhante é a última escolha de uma pessoa. É aquela pessoa marginalizada que não tem mais o que fazer na sociedade e aí se torna acompanhante. Não é assim. Não é assim. Mais de 80% das pessoas que trabalham como acompanhante são felizes trabalhando como acompanhante. Olha que dado interessante, né? Então, tem pessoas que escolheram a profissão como última oportunidade, ou última, né, escolha, sim, mas é uma minoria, né? Outro dado que não tem nada a ver, se associa muito às pessoas que trabalham na profissão de acompanhante com pessoas que consomem drogas, é uma profissão que é associada com violência, é associada ao uso de drogas ilícitas. E quando você e nós temos pesquisas aqui com milhares e milhões de acompanhante, não é esse o perfil das pessoas que trabalham como acompanhante. As pessoas que trabalham como acompanhante são pessoas que têm filho, que têm família, mais de 70% têm dependente econômico. As pessoas entram na profissão para pagar ou terminar sua graduação, para comprar casa, para comprar carro. São pessoas que entram na profissão porque gostam de viajar, que gostam de conhecer outras pessoas. Então, isso é muito interessante. E fazer um debate informado é importante em qualquer situação, inclusive como acompanhante, né? E é isso que a Você gente... disse que tem 2 filhas, né? Sim. Tudo bem. Eu tenho 3. Estou ganhando de você. Olha Como aí. que você explicou isso a elas e como é que foi a receptividade? Você pode ir com, se você quiser, claro que é algo pessoal, mas acho que a sua experiência, de repente, pode ser a experiência de muita gente, ou o receio de muita gente. Obviamente, eu tenho filhas menores de 18 anos e tenho uma filha maior de 18 anos. A minha explicação para ela foi que a Fatal, ela cumpre com uma função social de apoiar quem escolheu esta profissão. A gente não está aqui para estimular para que ninguém seja acompanhante. Isso é proibido no Brasil, isso é crime no Brasil. A gente não está aqui para explorar quem escolheu a profissão de acompanhante. A gente está aqui para ajudar quem escolheu esta profissão a exercer ela da forma mais independente e segura, né? Esse é o papel, e foi isso que eu expliquei para elas. Então, por isso que a Fatal, ela não define que preço o acompanhante vai cobrar. A Fatal não define que cliente o acompanhante vai atender. A Fatal é uma plataforma para que a pessoa possa receber o contato do seu possível cliente no conforto da sua casa. Não precisa estar à noite numa esquina à mercê da violência, à mercê de assalto, à mercê de roubo, à mercê de agressão, como a gente viu acontecer, se eu não me engano, faz uns 2 anos atrás, de 2 acompanhantes trans nas ruas, se eu não me engano, foi de São Paulo, né, onde adolescentes vieram e tacaram fogo na pessoa, apenas por diversão. Então,
Se essa pessoa utilizasse a Fatal Model, estaria dentro de casa recebendo contato através do WhatsApp dos seus possíveis clientes. E Sem ali existe o quê? É uma espécie de perfil, avaliação? Como que ela pode avaliar o potencial cliente dela? Exato. Então, essa pessoa hoje ela tem à disposição, por exemplo, uma ferramenta dentro da Fatal Model, que é um dispositivo chamado Fox. Por exemplo, recebeu o contato de um possível cliente. Essa pessoa pode pesquisar o número de telefone dessa pessoa dentro do Fox para saber se aquele contratante contratou outros acompanhantes, se essa pessoa praticou algum tipo de ilícito, foi violento ou qualquer coisa nesse sentido. Então, ele pode pesquisar. É uma espécie de SPC dos acompanhantes, que ele pesquisa o possível contratante. Para o lado do contratante, olha que interessante, Salazar. O mercado todo ele atua com declaração. Então, um acompanhante, quando vai criar um perfil, ele diz qual é a idade dele. Né? É assim que funciona a regulamentação hoje no Brasil e no mundo. Né? O acompanhante, ao fazer cadastro, ele diz qual é a idade dele, se ele tem mais ou menos de 18 anos. E aí é muito comum no mercado de acompanhantes um acompanhante criar perfil e mentir a idade. Ao invés de dizer que tem, de fato, 35 anos, fala que tem 29 para conseguir mais clientes. E isso que parece ser uma mentira inocente passa a ser crime quando um acompanhante de 15 anos de idade mente que tem 18 para criar perfil na plataforma. Só que na Fatal Model isso não tem como ser feito. Por quê? Um cadastro do acompanhante, o acompanhante tem que fazer leitura facial com a mesma tecnologia da Nubank, do Banco Inter, ele faz o upload dos documentos, passa por uma curadoria e uma verificação eletrônica e humana, faz mídia de comparação, e a idade do perfil que vai na Fatal Model não é informada pelo usuário, é informada pelo sistema. Então, na Fatal, tem um ambiente muito mais seguro para que a contratação possa acontecer. E, puxa, você pode ser contra a Fatal Model, pode, mas isso não vai mudar a profissão de acompanhante, ela vai continuar aí, só que ela vai continuar acontecendo de maneira menos segura. Né? Então, é esse o papel da Fatal hoje, é trazer mais segurança, não é incitar para que as pessoas sejam acompanhante ou contratem acompanhante. Nunca a Fatal Model fez uma propaganda no estádio de futebol dizendo acesse a Fatal Model e contrate acompanhante. Acesse a Fatal Model e se torne acompanhante. Não, a única propaganda que nós fazemos é Fatal Model, respeito, dignidade, segurança. Né? Trazendo a mensagem de quem está nessa profissão merece o mesmo respeito de qualquer outra profissão. Eu ia te fazer essa pergunta. Você mesmo disse que nós não podemos estimular as pessoas a irem para esse rumo de vida. A partir do momento, por exemplo, que um clube de futebol grande como o Corinthians estampa o nome da Fatal Model e todos tomem ciência do que é e do que faz a Fatal Model, você não entende que isso é um estímulo. E até também um outro ponto agora mercadológico. É claro que um anúncio numa camisa do Corinthians, o que você está esperando é um retorno para a sua empresa. Então, me parece que você está, de alguma maneira, anunciando para ter retorno, essas pessoas precisam ser estimuladas pelo anúncio a conhecerem a Fatal Model. Como que você desvincula uma coisa da outra? Não te parece estímulo ao uso da plataforma? Essa é uma discussão interessante. Nós ao longo de 2022 até para cá, a gente patrocinou mais de 30 clubes, além de campeonato Série A, campeonato Série B, Supercopa do Brasil, amistoso da seleção brasileira. A gente está na Band hoje, a gente está na Rede TV, estamos em negociação com o SBT, recebemos, inclusive, executivos da Rede Globo na nossa última reunião de planejamento. Então, o nosso objetivo é provocar discussão, essa discussão de maneira informada. A gente nunca fez um cálculo de retorno do investimento para nenhum dos 30 times ou nenhum dos campeonatos que eu acabei de falar aqui, de o quanto isso retornou para a Fatal. A gente até agora não fez isso, porque a gente entende que isso é rompimento de barreira, isso é
isso é quebrar o ineditismo. Nunca um site de acompanhantes esteve na camisa do Paysandu. Nunca um site de acompanhantes esteve no Brasileirão Série A na camiseta de um time de futebol. E isso fez com que as pessoas começassem a saber que a Fatal Model existe, mas antes de mais nada, provocou exatamente esse tipo de discussão nas redes sociais. Provocou exatamente esse tipo de discussão em podcast, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? E talvez se a gente não tivesse patrocinado esses times de futebol, talvez nunca eu tivesse tido a oportunidade, Salazar, de estar aqui no teu canal dando essas informações que eu estou dando agora. Então é esse tipo de Certamente, discussão que a certamente. gente quer estimular. Agora, se está certo ou está errado, veja bem, Salazar, cada pessoa tem a sua verdade e não cabe a nós julgar isso. Agora, cabe a nós, sim, é esse o nosso papel de empresa, estimular as discussões. Né? E é isso que a gente quer fazer. Vocês estão dispostos a patrocinar o Corinthians? Estamos dispostos mais do que nunca, Salazar. E o que a gente mais quer é patrocinar o Corinthians. Obviamente, lá em 2024, em agosto, a gente ofertou 10 vezes o valor do que vale um calção do Corinthians. 10 vezes o que vale um meião do Corinthians. Por quê? Naquela época, a gente não sabia qual era a repercussão e qual era o entendimento da torcida. Hoje, a gente estaria disposto a colocar o mesmo valor pela mesma propriedade? Eu entendo que não, porque a gente já sabe qual é a receptividade do mercado. Agora, o que a gente quer é, obviamente, ter a oportunidade de conversar com um clube, discutir um valor de patrocínio que seja justo. Obviamente, tem as suas delicadezas da marca da Fatal Model e a gente está disposto a, obviamente, colocar um valor a maior justamente por causa disso, mas hoje eu entendo que não cabe mais pagar 40 milhões por um calção que vale 4. Né? A gente entende que existe um caminho que foi já percorrido, riscos que foram tomados aí no meio desse percurso, mas a gente quer, sim, antes de mais nada, estar junto com um clube e fechar algum tipo de patrocínio. Hoje, se o presidente Osmar Stabile ligar para você e falar, Samuel, vem aqui que eu quero ouvir qual é a sua proposta. Qual que seria o interesse hoje da Fatal? É name rights da Arena? Ou é se vincular, como eu vi algumas vezes, olha, nós pagamos o transfer ban do Corinthians. Eu escutei muito isso, não um vínculo direto a uma exposição de marca, mas um outro tipo de vínculo com o Corinthians de apoio de suporte para alguma contrapartida em anúncio, de repente, ou é tomar o lugar do patrocinador master. Não sei se você pode ou pretende revelar aqui, mas para a gente entender qual que é o interesse hoje da Fatal Model no Corinthians e quanto ela está disposta para a gente entender. A Fatal Model está falando de patrocinador master, está falando de uma omoplata ou ela está falando de um name rights? Assim, do que nós estamos falando aqui? A gente está à disposição do clube, tá? Em primeiro lugar, para Para discutir o tudo? que for. Hoje eu entendo que um patrocínio master hoje não cabe dentro do faturamento da Fatal Model. Isso não cabe. Isso já descarto de cara. Primeiro porque a Fatal Model já tem um parceiro, né? E o valor que foi comercializado, ele é um valor hoje que para a gente, infelizmente, não é uma questão de querer, é uma questão de poder. A gente não consegue hoje negociar esse tipo de propriedade. Aliás, nos Posso 30 fazer um times. parênteses? Pois não. Só em cima disso, desculpa te interromper, mas o valor hoje do patrocinador master do Corinthians, ele não é semelhante ao que a Fatal ofereceu para o name rights do Atlético Paranaense? Não. O Atlético Paranaense é um name rights que era em torno de 20 anos. Dava uma conta mais ou menos mensal, perto de R$ 1 milhão. Então, obviamente, quando você. O período estica. Exato. Por exemplo, aí você falou assim: ah, mas tem a possibilidade de um name rights do Corinthians? Tem, porque a gente pode discutir um valor que vai ser desembolsado ao longo de anos, não meses.
né? Eu não recordo agora de cabeça exatamente o valor do patrocínio do Master do Corinthians, mas se eu não me engano foi 160. Não, do Master? Do Master, O Master 160 para dois anos? são cerca de 100 milhões por ano, 3 anos, mas é que ele não é certinho, né? Tem ano que é menos, tem ano que é mais, não é sempre igual. Tem ano que não bate 100 milhões, mas são três anos nessa pegada. Então, vamos arredondar hoje que Naming seria... right, o Corinthians está querendo 700 milhões agora nessa renegociação. Mas se a gente trouxer para o mundo de hoje, a Neoquímica Arena paga para o Corinthians cerca de 15 milhões ano. 15 milhões ano, dá mais ou menos pouco por aí 1 milhão mês. Temos capital para fazer isso? Temos sim. Mas a Hoje nova pedida eles querem 700 agora, né? Pois, aí já é outra questão. Aí já é outra questão. Se for 700, aí infelizmente a gente vai ficar de fora. Obviamente depende quanto tempo é o contrato. É 700 milhões em quantos anos, né? Agora, perfeito. um Master em 20 anos, né? Um Master hoje, eu entendo que valores negociados desse tamanho, como foi com o atual patrocinador, a gente estaria fora. Agora, uma omoplata, uma manga, uma barra traseira, a gente tem condições hoje de pleitear. Por quê? Porque não são propriedades que são disputadas por bet. O preço, comparativamente com uma Master, é muito menor. Isso não é só no Corinthians, acontece em todos os times do Brasil. Se você notar, todos os cerca de 30 times que a gente patrocinou ao longo de 2022 para cá, a gente nunca esteve no Master de nenhum, com exceção no time feminino do Vitória, que a gente está no Master. Mas no Vitória a gente é o Submaster. Né? O São Paulo a gente negociou barra traseira. Barra traseira, na época, o preço de mercado era 6 milhões, a gente ofertou 14 milhões. Né? Então, acabou não fechando ali, o São Paulo desistiu da negociação. Pelo mesmo motivo do Corinthians, você acredita? Não sei qual foi o motivo, mas acredito Lá que você sim. teve resposta, no Corinthians você não teve. Tivemos resposta. Então teve clube que nos deu resposta, teve clube que não nos deu resposta, e isso está dentro da liberdade de cada time tomar sua decisão de como vai conduzir a negociação. Se não quer dar resposta, de boa, não dá resposta. Mas também está dentro da minha linha de ação, né? Poder fazer oferta pública, não está? Então estou aqui fazendo e continuar insistindo. Então você ainda pretende, você tem intenção de voltar a negociar com o São Paulo? A gente tem, obviamente, a gente está aqui à disposição para qualquer time no Brasil para discutir. Mas o nosso maior objetivo e o que a gente mais se mobiliza aqui, e não é de agora, é desde 2022, é o Corinthians. Por quê, Samuel? Porque o Corinthians, ele foi um dos primeiros times que nós tivemos a oportunidade de chegar, dos maiores. Tá? Foi o primeiro. Lá na época do Colagrossi. Aliás, foi o Colagrossi que disse pra gente assim, lá em 2022, cara, esquece. A Fatal Model patrocinar algum time no Brasil, Série A, esquece. Faz o seguinte, cara, busca time de Série D para baixo, busca time que está com problema econômico. E obrigado aí o seu Colagrossi. E foi ele que abriu as portas do Corinthians para a gente patrocinar os LEDs do Corinthians. Isso quase que 6 meses depois, porque a gente veio a se reencontrar na Confute e nós estávamos com um stand na Confute. E aí ele, na nossa frente, ligou para o pessoal do Corinthians e disse assim, pessoal, vende aqui os LEDs para o pessoal da Fatal e tal, e a gente veio a negociar com o clube. Então, um abraço aí, seu Colagrossi, se eles estiverem nos vendo agora. E foi o primeiro time. Naquela ocasião, a gente teve a oportunidade de ver um jogo dentro da arena e ver o tamanho da torcida e a força da torcida do Corinthians. Depois disso, a gente começou a entender que o clube é um clube do povo, é um clube que partilha dos mesmos valores que a nossa empresa, que é a Atlas Technologies, e o nosso produto Fatal Model tem. Olha que interessante, a Fatal Model não faz distinção de idade, de cor de pele, de peso, de altura, para alguém ser acompanhante. Tem site de acompanhante que diz assim, não, no meu site
eu só aceito loira de olho azul e magra e mulher. A Fatal Model pode ser homem, pode ser mulher, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser baixo, alto, pode ser branco, pode ser preto. Não tem distinção. Quem quiser ser acompanhante, faça lá o seu cadastro na Fatal Model. Então, a gente partilha dos mesmos valores que o clube partilha, né? E o Corinthians ele está presente na principal capital da América Latina. Isso também é outra coisa que para a gente é importante. Então, existe um desejo hoje da Fatal Model em estar junto com um time, e por isso que a gente sempre vai persistir, não interessa qual é a resposta. O Corinthians pode dizer não, ou pode nos dar gelo quantas vezes quiser. A gente vai continuar persistindo, porque não, a gente pode receber infinitos, mas sim, a gente só precisa de um. E olha, esse assunto está cada vez mais quente dentro do clube, você sabe melhor do que eu, apurando. É mais ou menos como você disse. Há uns anos atrás, quando a gente ouvia falar da Fatal Model dentro do Corinthians, apurando, sem nenhum compromisso ali, ouvindo pessoas, era sempre uma reação: nenhuma chance. Nem vamos perder tempo conversando sobre isso. E hoje já não é mais assim, isso é um fato. Hoje eu escuto gente lá, olha, por que não? Né? Acho que a gente tem que discutir, acho que temos que refletir. De repente, os próprios dirigentes batendo cabeça e debatendo o assunto internamente, de fato, isso mudou, assim como o conhecimento que tem sido trazido por vocês, claro, por meio da gente, da imprensa, de anúncios e tudo mais. Eu tenho visto muita gente que nunca ouviu falar em Fatal Model, que não entendia direito também o trabalho, começando a entender agora. Faltou uma pergunta dentro daquele tema. Você trouxe dados importantes sobre o que a Fatal Model evita com o trabalho dela, com essa ligação direta que ela faz entre a acompanhante e o cliente, né? Da exposição, da insegurança, dos chamados cafetões, que ela, né, se torna independente deles. Mas que tipo de segurança o relacionamento da Fatal Model tem com uma acompanhante que, de repente, está ali vinculada à Fatal Model, usa a plataforma da Fatal Model e, vamos dar um exemplo aqui, se ela se encontra com um cliente e tem algum problema de violência, por exemplo, dando um exemplo aqui de violência, como que vira esse relacionamento, né? Você até citou o exemplo da OLX, e a gente, se tem algum problema ali com alguma venda ou alguma compra, você tem como acionar a OLX ali. Como que a Fatal Model trabalha para esse tipo de serviço, esse tipo de auxílio, ou se é que tem esse tipo de auxílio depois, né, no pós-serviço, caso a acompanhante tenha algum problema? Perfeito, Salazar. E sendo bem transparente e objetivo aqui contigo, a verdade a gente tem que dizer, hoje a gente não oferta esse tipo de apoio para os acompanhantes, porque não existe um vínculo empregatício aí. A Fatal Model não é o contratante do acompanhante, ele é uma plataforma de anúncio, né? Então isso não existe hoje. O que a gente faz com relação a isso? De forma preventiva, a gente produz conteúdo. Por exemplo, fazem 3 meses a gente lançou um conteúdo para os acompanhantes que é como trabalhar na profissão de maneira mais segura. Que cuidados o acompanhante deve ter ao aceitar a contratação de um contratante, né? Não aceite contratação na residência do contratante, porque você não sabe quem é a pessoa que está lá, né? Dê preferência, por exemplo, em atendimentos, em hotéis, em motéis, em locais que tenham portaria, né? Essa foi uma dica que tem dentro desse material que a gente criou. Então a gente cria material falando sobre prevenção de DST, sobre como proceder ou como criar mecanismos de proteção. Por exemplo, você foi contratado por alguém, deixe alguém avisado e mande a sua localização de GPS para uma pessoa que vai saber onde você está. É um trabalho de prevenção e educação para tentar minimizar o risco. Exato, Salazar. Então, esse trabalho hoje a gente faz desde 2018, desde 2019. Então, a gente produz, inclusive, conteúdos, por exemplo, de planejamento de vida, né? Puxa, você já pensou como acompanhante que em algum momento
o número de contratação em função da idade vai diminuir, é importante desde agora se planejar financeiramente para uma aposentadoria. Como é que se faz educação financeira? Então, a Fatal hoje ela se aproxima muito, Salazar, do trabalho que o Sebrae faz para os microempreendedores individuais no Brasil. Então, qual é a missão do Sebrae? É apoiar o micro e pequeno empreendedor com educação e com formação. A Fatal ela faz um pouco esse trabalho para o empreendedor que trabalha no ramo adulto. Então a gente produz conteúdo, a gente traz material de apoio, né? Mas esse trabalho que você falou, puxa, foi contratado por um cliente que praticou algum tipo de delito, né? Praticou algum tipo de violência com o acompanhante. Esse apoio a gente não dá, porque a gente é uma plataforma de anúncio. Mas tem aquela questão que você falou dela conseguir buscar o histórico, as próximas, né? Conseguir buscar o Exato. histórico. E, de novo, de maneira preventiva, o acompanhante ele pode pesquisar se aquele contratante ele é uma pessoa séria, uma pessoa que não tem um histórico de violência, de calote com outros acompanhantes. Então, a gente entrega para o acompanhante uma série de ferramentas e conteúdos para que ele possa se preparar melhor para o seu dia a dia. Bom, tá perfeito. Samuel, a gente até se estendeu, né? O papo ia ser meia hora, até peço desculpa para você, tomei demais do seu tempo, mas acho interessante. Acho que é um papo que vai agregar bastante. Você, ao meu ver, esclareceu muitas das dúvidas que eu mesmo tinha, de que as mulheres com quem eu conversei também tinham, então imagino que esse papo aqui vai ser bastante esclarecedor para muita gente. Depois eu pretendo até ficar fazendo já o convite aqui para quem me acompanha lá no Instagram, porque eu vou jogar uma enquete no meu Instagram, porque é para a gente entender, né? O interessante é que as pessoas assistam essa entrevista, depois respondam essa enquete, justamente para a gente medir de que maneira rola essa aceitação ou entendimento do que é a Fatal Model e, de repente, o vínculo que ela pode ter ou não com o Corinthians. Vamos aguardar, então, já que o Samuel deixou muito claro aqui que pretende anunciar o Corinthians, vamos aguardar se o Osmar Stabile vai topar essa conversa. Lembrando que o Vinícius Manfred, atual diretor de marketing do Corinthians, já era um daqueles que você conversou, né, Samuel? Ou seja, ele depende de fato de um aval de alguém de cima para continuar essa conversa. Vamos aguardar. Você não teve nenhuma sinalização dessa nova gestão, né? Faz umas 2 semanas, Salazar, eu recebi o contato e o WhatsApp do presidente, né, através de um amigo que pediu para entregar o contato dele para mim. Eu recebi, conversei com o presidente, a gente se cumprimentou ali pelo WhatsApp, me coloquei à disposição dele para a gente poder conversar, seja de forma virtual ou presencial, e aguardo aí o presidente, enfim, se ele tiver essa disponibilidade. Bom, o Corinthians, todo mundo sabe o drama financeiro que o clube está vivendo. Para você ver o tamanho do receio com esse tipo de vínculo, porque receita é tudo que o Corinthians está precisando. E eu entendo até que é por isso que tem muito torcedor a favor, viu? Torcedor que. Não, e a gente entende que é uma marca delicada, Salazar, mas a gente tem aí um histórico do lançamento da Fatal Moda em mais de 30 times, e obviamente tem uma minoria quase sempre que é contra, mas a grande maioria, e aí eu coloco dentro desse bojo, né, pessoas que, é isso aí mesmo, se manifestam positivamente, vamos lá, vamos para cima, vamos utilizar esse dinheiro para contratar outros jogadores, né, para melhorar a Faz condição do algum time. vínculo com as bets? E Porque as bets também geram muita. Bet é um assunto que também traz rejeição. Tem gente que é contra, tem gente que é contra o anúncio. Tem gente que se eu anunciar a bet, tem gente que vem aqui me questionar, fala, pô, você está fomentando algo que gera vício em X% da camada da população, isso é um problema e tudo mais. Eu sempre costumo levar esse debate. Bom, se a gente falar de vício aqui, a gente vai ter que. A Ambev, por exemplo, não poderia, então, também, né? Porque a Bet leva um vício que o álcool também leva a outro tipo de vício,
mas não estou dizendo que os sites de acompanhantes geram vício, pode ser que sim, pode ser que não, mas de alguma maneira há rejeição sobre as bets. De todo modo, as bets estão aí, estampadas nas camisas dos clubes e não só nas camisas dos clubes. Você vê algum paralelo ou vocês olham para esse mercado das bets justamente também para tentar entender de que maneira vocês podem trabalhar? Se pegasse alguns bons anos atrás, né, algumas décadas atrás, e a gente estava aqui falando de talvez essa mesma discussão da Fatal Model e das bets estaria sendo feita com as bebidas alcoólicas, né? Então, informação ajuda. Obviamente, eu não sou do mercado de bet, para mim é difícil falar um pouquinho sobre esse assunto, mas eu entendo que quando a gente fala de vício, Salazar, alguém talvez viciado em água pode acabar passando mal por beber água demais, né? Então, talvez o problema não esteja no produto, esteja no comportamento viciado, né? Não sei se isso é parâmetro para discutir um comportamento enviesado, né? Ou viciado, discutir a legalidade ou não de um determinado tipo de produto ou serviço, seja ele qual for, né? Eu escutei uma vez uma frase, né, que eu acho que é muito interessante. Uma faca pode ser utilizada para passar manteiga no pão ou para assaltar alguém. Vamos proibir as facas, né? Não sei. Mas, enfim, claro que tem uma outra discussão das bets no futebol, né? Que é a questão é a questão do envolvimento da bet no jogo em si, né? Não é o caso. Exato, né? Isso com relação à Fatal não existe, né? Não existe. Agora, acho que se debater sempre é importante, independente da questão, né? Fazer um debate informado e levantar informação, ver como é que isso funciona, né? É sempre importante. Tá certo. Esse é Samuel Ongarato, é isso, Samuel? Isso aí, meu amigo. Sócio-diretor de negócios da Fatal Model, que está interessado em patrocinar o Corinthians. Eu já vou pedir para você, após esse vídeo aqui, você que está acompanhando a entrevista, colocar nos comentários. A sua opinião é muito importante. Eu quero saber a sua opinião. Acredito que o Samuel também queira saber a sua opinião. E a ideia dessa entrevista foi justamente trazer esclarecimento. De alguma maneira, eu tentei tirar do Samuel aqui a dúvida das mulheres com quem eu conversei, tentei trazer essas dúvidas para dentro para ver se a gente consegue trazer esclarecimento e aí sim medir de que maneira o pessoal vai receber tudo isso, todas essas informações sobre a Fatal Model e esse interesse dela no Corinthians. Samuel, obrigado por ter disponibilizado do teu tempo e vamos acompanhar. Seguirei aqui apurando como jornalista, como setorista, qual que vai ser o desenrolar dessa história entre Fatal Model e Corinthians. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Salazar. Fico à disposição, obviamente. Perguntas fáceis ou difíceis, o importante é estar aqui para esclarecer, né, e fazer um debate informado. Mais uma vez, obrigado e parabéns pelo canal. Valeu, tá certo. Valeu, gente. É isso. Um abraço. Bom, tá aí uma até extensa entrevista, mas acredito eu que esclarecedora. Eu vou deixar uma enquete lá no meu Instagram, nos meus stories, para você responder depois de ter ouvido tudo isso, responder e me dizer o que você acha, se você é contra ou a favor, por exemplo, da Fatal Model patrocinar o Corinthians. Mas muito importante que você deixe aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários o que você pensa disso. Depois de tudo que você ouviu, faltou alguma pergunta? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer, tentei ao máximo esclarecer, trazer todos os questionamentos importantes e pertinentes para que o Samuel tivesse a oportunidade de explicar, para que você pudesse ter a oportunidade de ouvir e tirar a sua conclusão. É a sua conclusão, não é a minha conclusão, não é de ninguém. É a sua conclusão sobre esse assunto e é isso que eu quero ouvir aqui de vocês. Então coloca aqui nos comentários. É um assunto importante porque é uma empresa grande que quer patrocinar o Corinthians precisa de receita, muita gente não entende qual é o trabalho dessa empresa na sociedade, no mercado, então a minha intenção aqui não é tomar partido de ninguém, nem dar opinião, é só uma questão de trazer esclarecimento, conhecimento e informação para que você possa
se basear e se manifestar. Agora eu quero te ouvir, tá certo? Então deixa aqui nos comentários, corre lá no Instagram se der tempo nos stories para você responder. Tá certo, gente? É isso, se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.